Bem, estamos iniciando nossa aula de hoje. E na aula de hoje a gente vai falar de alguns estudos de casos de análise de algoritmos. Primeiro é a busca sequencial. O que é que seria a busca, gente? Quando eu falo em busca sequencial num vetor, é basicamente você ir do começo do vetor até o final dele. Então, você vai de igual a zero até menor que o tamanho e mais. E se vetor de i for igual ao elemento procurado, você retorna i. Se não encontrou, você retorna -1. Quantos passos a gente deve fazer nesse algoritmo, gente? A gente vai fazer aqui. Aqui eu faço, vamos dizer que tamanho aqui fosse n, né? O tamanho, o n é o número de elementos do vetor. Eu vou executar esse for n vezes, a comparação n vezes, e só uma eu vou entrar no return, ou uma aqui ao final de tudo. Então, no pior caso, onde é o último elemento ou não está, eu vou gastar 2n mais 1, por assim dizer. Isso é uma quantidade de passos proporcional a n, onde n é o tamanho do vetor. E se o vetor for ordenado, eu posso fazer uma pequena otimização, né, gente? Que otimização é essa aí do vetor ordenado? Hein? Imagine que eu estou procurando o elemento 10. Eu tenho um vetor com 1 bilhão de posições. Eu fui no primeiro elemento, aí eu vi que o primeiro elemento era 7, o segundo era 9, o terceiro era 11. Se o vetor é ordenado, o que é que vocês me dizem? Você ganha nesse passo do else, né? Porque se você acha um valor que seja maior do que 10, você sabe que você já passou do 10. Então ele sai do algoritmo. Eu não precisaria continuar percorrendo, não é isso, gente? Então, é uma pequena otimização que ela tem sentido em alguns casos, mas assim, no pior caso, a gente vai acabar até fazendo mais passos que a gente vai fazer uma outra comparação. N vezes. Certo, gente? Então, vamos seguindo aqui. Então, se você for buscar no vetor, tem esse algoritmo que é com tamanho n, né? Há uma solução mais eficiente se o vetor for ordenado. Qual seria uma solução mais eficiente para o vetor ordenado, gente, que não fosse essa busca sequencial? Eu até avancei um slide aí, joguei um spoiler. Quem percebeu já pode até usar. Qual é a solução se não for a busca sequencial? O que é que vocês fariam? Hein, gente? Vou dar 2 minutinhos aí para vocês pensarem. Coloque o que é que vocês fariam aí, 2 minutinhos. Como é que vocês buscam um elemento num vetor ordenado de uma forma mais eficiente do que quando você tem a busca sequencial? Vou dar uma dica. Pensem como vocês procuram uma palavra no dicionário.
do meio, busca binária. Pronto, já vi duas palavrinhas aí. Começa do meio. O que é que seria começar do meio, gente? Quando eu tenho um livro, assim, vamos dizer assim, eu tenho um dicionário. Certo? Vou pegar um dicionário. Achei. Então, eu tenho aqui um dicionário, Saraiva, e eu penso em uma palavra qualquer. Me diga uma palavra aí, Wilson. O Leonardo. Eu ver alguém me diga uma palavra aí, por favor. A ausência que faz Júlia aqui, se Júlia tivesse aqui, ela já estaria interagindo aí, né? Maravilhoso. Letra P. O chat é ruim, Cruz? Maravilhoso é uma palavra. Então, eu pego o dicionário e abro no meio. Quando eu abro ele no meio aqui... Como é que eu abro esse negócio aqui no meio? Vamos ver, deixa eu fazer com um jeito prático. 1.289 páginas. 1.290 páginas. 1.300 páginas. A gente abriria em 650, certo, gente? Então, eu abro aqui no 650. E aí eu caí aqui entre linguagem, língua, linho, lisboeta. Certo? Aqui um linguado. Certo? E aí, o que é que eu faço? Tá antes ou depois de onde eu abri, gente? Maravilhoso. Depois. Depois. Então, vou me preocupar com esse lado aqui. Então, eu vou abrir aqui no meio. Rio Branquense, risada. Tá antes ou depois de Rio Branquense, risada? Antes, né? Uhum. Maravilhoso. Está antes. Então, eu vou abrir aqui no meio. Pedra. Continua antes, né, gente? Monóculo. Maravilha. Chegamos, então, na palavra maravilhoso. Chegamos na página de maravilhoso. Nós gastamos quantos passos aí? Uns 5 passos, não foi? Sim, professor. Para percorrer 1.300 páginas de uma forma eficiente. Esse método aí, de você ir do meio e vai cercando, nós chamamos de busca binária. Certo, gente? Então, esse método nós chamamos de busca binária. E como é que funciona esse método? Eu tenho aqui o número 25 está no vetor, eu vou procurar no meio dele. Achei aqui o 5. Não, então está na metade para frente.
Da metade para frente, vou no meio, não achei 20, vou na metade para frente, 30, vou na outra metade, não achei. Isso é log de n. Por que log de n? Um vetor com tamanho 8, gastei quantos passos? 3 passos. 2 elevado a 3 dá quanto, gente? 8. Se vocês observarem, só funciona com vetor ordenado. Mas se vocês observarem, eu vou de metade em metade. A gente pode fazer uma tabelinha e tentar fazer um teste de mesa. Num teste de mesa, vocês vão ver que num vetor com 1024 elementos, eu vou gastar, no máximo, 10 passos. Num vetor com o dobro disso, eu vou gastar 11 passos. 2048. No vetor com o dobro de 2048, eu vou gastar 12 passos. Eu vou seguindo proporcional ao logaritmo. Então, toda vez que eu dobro o tamanho da entrada, eu incremento um passo, isso é logaritmo de n na base 2. Certo? Então, a busca binária é um exemplo bastante interessante de comportamento logaritmo. Certo? Professor, a busca binária ela seria logarítmica. E a sequencial, eu me passei aqui, ela vai ser o quê? Vai ela é linear. Ela é proporcional a n. Ou seja, se eu dobro a entrada, eu vou gastar o dobro do tempo. Certo, gente? Se eu dobro a entrada, eu vou gastar o dobro do tempo. Ok? Bem, uma ordenação do vetor em bolha é um outro caso que eu quero apresentar para vocês. Vocês já viram ordenação de vetor, gente? Algum algoritmo de ordenação de vetor? A gente viu rapidamente Bubble Sort em lógica. Pronto, é esse que a gente vai falar, o Bubble Sort, que é chamado de ordenação em bolha. É a forma mais intuitiva de ordenação, né? Eu apresento muitos algoritmos de ordenação como estudo de caso de análise de algoritmos por uma coisa muito interessante. Quando a gente vê os algoritmos de ordenação, a gente entende que tem um sentido, uma coisa que eu vou dizer assim, que não tem uma bala de prata. O que é uma bala de prata, gente? A bala de prata seria eu ter o algoritmo perfeito. Então, não tenho o algoritmo perfeito para ordenação, certo? Isso quer dizer que não vai ter um algoritmo que ele seja o melhor em todos os cenários, que resolva da melhor forma de tudo que a gente possa imaginar. Não existe esse algoritmo. Certo? Mais uma coisa eu posso falar para vocês. O pior algoritmo em qualquer cenário é o Bubble Sort. Ele é o mais ineficiente. Ele só serve como exemplo ruim. Sabe aquela coisa que a gente precisa ver uma coisa ruim para poder apreciar uma solução melhor? O Bubble Sort é esse algoritmo.
É uma solução ruim que nos permite apreciar uma solução boa. Certo? Então, o Bubble Sort, ele nos permite isso. Certo? Então, ele nos permite avaliar uma situação. Ele é a primeira forma de aprendizado em ordenação. Então, aqui nós temos o Bubble Sort. Das formas de fazer Bubble Sort, na verdade, você faz o quê? Para i igual a 0, i menor que n, j igual a 0, j menor que n menos 1. E aí você vai trocar. Se VJ for maior que VJ mais 1, você vai trocando. Trocando. Uma interação para cada n mais 1 elementos. E aí você vai ver que vocês conseguem ver essa forma aqui, gente, para i igual a 0 e menor que n. J igual a 0, j menor que n menos 1 menos 1. N menos i menos 1 é mais ou menos parecido com as outras construções que nós fizemos, que vai dar alguma coisa que vai cair aqui no conjunto de passos, que é n vezes n menos 1 sobre 2. E esse algoritmo, ele é proporcional ao quadrado da entrada. Ele é n ao quadrado. O total de comparações necessárias para a ordenação é a soma da PA, né? N menos 1, N menos 2, N, até 2, 1, que vai dar N ao quadrado menos N sobre 2. Certo? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque a gente já resolveu problemas nesse formato. Vocês se lembram? Na aula passada, a gente resolveu o problema que tinha exatamente esse aspecto aqui do para i igual a 0, i menor que n, para j igual a 0, j menor que n menos i, menos... Vocês se recordam disso, gente? Sim, não, talvez. Tinha, mas acabou. Hein, pessoal? Sim, Lídia está falando. Sim, professor. É porque tanto o chat quanto para ativar o microfone fica com delay. Para mim, pelo menos. Mas é assim, só para a gente entender, né? Como é que eu resolvo esse algoritmo? Para i igual a 0 e menor que n menos 1, vou ter aqui n passos. Aí, no J, eu vou fazer o quê? Quando i for igual a 0, J vai de 0 a n menos i, n menos 0, n, a n menos 1. Quando i for igual a 1, J vai de 0 a n menos 1 menos 1, n menos 2. Quando i for igual a n menos 2, J vai ser igual a 0. A n menos 2 vai dar n menos n, 0 mais 2, menos 1, de 0 a 1. E quando i for igual a n menos 1, J vai ser de 0 a 0. Isso aqui é um passo, 2 passos. Aqui, de 0 a n menos 1 é n passos.
0 a n-2, n-1 passos. E aí, gente, eu vou ter que fazer a soma. 1, 2, 3, 4, n-1, n-1, n-2, n-1. E aí, quando eu fizer essa soma, vai dar n vezes n-1 sobre 2 passos. Isso por for. E aí, quando entrar no if, multiplica isso mais uma vez no if, 2 vezes. E se eu fizer cada um desses passos aí, das 3 passos da troca, 5 passos. Então, seria T de N seria 5 vezes N vezes N menos 1 sobre 2 mais N. Quando eu desenvolver isso, eu vou ter um polinômio que eu vou ter o maior expoente desse polinômio vai ser N ao quadrado. Então, eu vou dizer que esse algoritmo ele é O de N elevado ao quadrado. Ok, gente? Com isso? Como diria o padre, falem agora ou cale-se para sempre. Professor, eu sei que na outra aula o senhor já explicou isso, mas eu realmente agora me peguei com dúvida. Por que é que dá n vezes n menos 1 sobre 2? Mas agora você está o quê? Repita que eu me passei, por favor. Eu fiquei com a dúvida, agora me pegou a dúvida. Por que é que fica n vezes n menos 1 sobre 2 na quantidade de passos? O n vezes o n menos 1... Porque é o seguinte, eu tenho esses passos aqui que eu tenho que somar n passos, n menos 1, 2, 1, etc. Quando eu vou somar esses passos, seria a mesma coisa de eu ter uma PA 1, 2, 3, n menos 1, 2, n menos 1, n, em que eu vou somar os elementos da PA. Para somar os elementos da PA, eu vou fazer a soma deles sendo o primeiro elemento mais o último elemento vezes o número de elementos sobre 2. Certo? No caso aqui, eu ficaria n vezes n mais 1, na verdade. Seria n mais 1 sobre 2. Seria isso daqui. Que continua sendo aí, linear, ele continua sendo proporcional, quadrático, continua sendo proporcional ao quadrado de n. Ok? Ok. Bem, de posse disso, gente, vamos seguindo adiante. Então, total das comparações, eu vou fazer a soma de uma PA. Aqui a PA eu estou calculando de n-1 a 1, mas na verdade seria de n a 1, na verdade. Mas, basicamente, tem uma forma de fazer isso, né? Eu vou pegar essas somas e depois eu divido por 2. Que é a soma de primeiro com o último é igual à soma do segundo com o penúltimo, do terceiro com o antepenúltimo até chegar no meio, por isso que eu divido por 2. No caso da recursividade, depende da quantidade de iterações que eu quero chegar. Né? Aí, como é que a gente calcula um algoritmo recursivo, gente? Como é que vocês resolvem esse problema aí? Que problema é esse? Vocês já viram falar de algoritmos recursivos? Eu não, professor. Pronto, então vamos lá. O que é que seria um algoritmo recursivo, gente? Um algoritmo recursivo é um algoritmo que chama ele mesmo. Olha como é que eu resolvo o fatorial. Eu posso resolver o fatorial de duas formas. Ou de uma forma interativa ou de uma forma recursiva. Já resolveram a função fatorial de forma interativa?
Como é que a gente resolve a função fatorial? Eu pego e a partir de fatorial de 1, eu vou calculando fatorial de 2, de 3, de 4, não é? Usando um for. Ok, gente? Isso é fácil para vocês perceberem. Função fatorial, como é que eu faço? Como é que eu calculo fatorial de 3? Fatorial de 3 é 1 vezes 2 vezes 3. Então, eu faço um for para calcular. E eu vou incrementando o produto. Eu faço fatorial de n para i igual a 1, i menor ou igual a n, e mais. Eu digo que FAT é igual a 1. FAT vai ser quem, gente? FAT é i vezes FAT. E aí eu tenho o fatorial, retorno de FAT. Certo, gente? Essa função aqui é fácil de perceber que eu calculo fatorial? Sim. Tá. Como é que eu calculo fatorial matematicamente falando? Se você for em uma aula de matemática, você vai ensinar para você duas coisas. O fatorial de 1 é 1. O fatorial de 0, por convenção, é 1 também. E o fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. Isso quer dizer o quê, gente? Quem é o fatorial de 6? Fatorial de 6 é 6 vezes fatorial de 5. É o fatorial de 5, 5 vezes fatorial de 4. É o fatorial de 4, 4 vezes fatorial de 3. É o fatorial de 3, 3 vezes fatorial de 2. Quem é o fatorial de 2? 2 vezes fatorial de 1. 2 vezes fatorial de 1 é quem, gente? 2 vezes 1, que é 2. 3 vezes fatorial de 3 é 2, é 3 vezes 2, que é 6. 4 vezes fatorial de 3 é 4 vezes 6, que é 24. 5 vezes fatorial de 4 é 5 vezes 24, que é quem? 120. E 6 vezes fatorial de 5 é quem, gente? 6 vezes 120, que é 720. Ok quanto a isso? E, gente? Ok? Tranquilo, professor. Então, gente, isso daí é uma definição matemática. A lindeza do algoritmo fatorial quando eu falo do algoritmo recursivo, é que eu posso representar o algoritmo a partir da definição matemática. Olha o que eu estou dizendo aqui, gente. Se n for 0, vou retornar quem, gente? 1. Se não, vai ser quem? N vezes o fatorial de n menos 1. Então, quando eu faço fatorial de 6, ele vai retornar quem? 6 vezes o fatorial de 5. Aí o programa vai chamar uma nova chamada da função fatorial, passando como parâmetro quem, gente? O antecessor? Isso. Eu calculo o fatorial de 5 vezes fatorial de 4. E agora, quem vai ser o fatorial de 4? 4 vezes fatorial de 3. Quem é o fatorial de 3, gente?
retorna 3 vezes fatorial de 2. Quem é o fatorial de 2? Dois vezes fatorial de 1. Quem vai ser o fatorial de 1? 1 vezes fatorial de 0. E agora, por definição, quem é fatorial de 0? Retorna 1. E aqui vai retornar quem, gente? 1 vezes 1, que vai ser quem? 1. Aí eu retorno aqui 2 vezes 1, que é 2. 3 vezes 2. 3 vezes 2, que vai ser quem? Gente? 6. Só um minuto. Ai. 3 vezes 2 é 6, né? 3 vezes 2, 6. Vezes 3, fatorial de 3. Eu já retornei o 6, então eu vou retornar aqui 4 vezes 6. 24. Fatorial de 5 vezes 24 vai dar quem, gente? 120. 6 vezes 120. 720. Ok até agora, gente? Hein? Tranquilo. Então, ok, nós estamos ok com isso. Estamos ok. Então, vamos... Então, estamos ok com isso até agora. Precisa de um site para o seu negócio? Bem, uma vez que a gente está familiarizado com essa função recursiva, a gente vai trabalhar com outras funções recursivas mais adiante, né? A gente vai só um minuto, gente, que eu tenho que resolver aqui uma questãozinha rápida.
Uma barata no meio da aula online. Então, por isso que eu estava aqui agitado. Bem, e aí, gente, como é que a gente calcula isso? Quando for fatorial de zero, o que é que eu vou fazer de passos? Eu vou fazer a comparação e o retorno. Então, fatorial de t de n, quando n for zero, é 2. Quando eu for realizar para n diferente de zero, eu vou fazer a comparação, certo, gente? E o que? Retorno, 2 passos, e os passos da chamada da função fatorial para n menos 1. Então, vai ser 2 mais t de n menos 1. Como é que vocês conseguem entender isso, gente? Entendo, professor, mas eu queria perguntar uma coisa para o senhor. No caso de contagem de passos de algoritmo, a gente sempre vai considerar o fatorial de zero, porque, por exemplo, quando eu faço um código que é cálculo de fatorial, eu faço um condicional que o número seja maior do que zero, para não passar por esse espaço. No cálculo de algoritmo, obrigatoriamente, a gente conta o zero, não é isso? Não, assim, eu estou fazendo aqui porque a priori, o fatorial de zero existe, zero fatorial é igual a 1. Eu estou fazendo aqui a partir da definição matemática. Você poderia construir a função fatorial recursiva, tendo como base, por exemplo, que n igual a 1 retorne 1. Só que essa função fatorial ela não trabalharia com fatorial de zero, ok? Toda função recursiva tem uma base que é assim, até eu vou a definição inicial. Qual é a definição inicial aqui no caso? Fatorial de zero é 1. Qual é o passo recursivo? Fatorial de n é n vezes fatorial de n menos 1. Toda função recursiva tem a base e o passo recursivo, o passo da recursão. Então, o que a gente tem aqui é base, passo da recursão. Quando a gente calcula os passos, a gente vai ver isso refletindo aqui. Nos passos para a base e nos passos para a recursão. Ok? Ok. Tá claro até agora, gente? Bem, então, se tiver claro, se não tiver nenhuma manifestação em contrário... Não, professor, não está claro. Se você puder, eu entendi lá o fatorial, como você calculou, só não entendi como você chegou nessa fórmula aí, eu despecei aqui. Essa fórmula de 2 mais t, n vezes menos 1. Pronto, vamos lá, Lídia, né? Isso. Pronto. Ó, quando eu estiver calculando fatorial de zero, o que é que eu vou fazer? N é igual a zero, retorne 1. Primeiro passo, essa comparação. Segundo passo, retorne 1. Por isso que t de n é 2 quando n for zero. Ok? Quando eu estiver calculando fatorial, o valor de entrada for zero, eu vou realizar quantos passos? 2 passos. Compreendeu essa parte? Sim. Perfeito. Quando n for um valor diferente de zero, eu vou fazer a comparação, caio aqui nesse return n vezes fatorial, um passo, 2 passos, e a quantidade de passos da chamada dessa nova função. Que é a mesma função fatorial, só que em vez de passar n, passa n menos 1. Entendeu? Entendi. Valeu. Então, 2 mais t de n menos 1.
Até aqui está ok, gente? Se o t for 1, ele vai retornar 2 também, não é isso, professor? Porque n Então, menos se 1 o vai dar t 0 for vezes 1, aí, no caso, ele vai retornar 4. Porque nessa minha definição aqui, eu não tenho uma solução recursiva que, para n igual a 1, retorne diretamente 1. Ele vai calcular 1 vezes... Você lembra? Não, Ele vai eu queria ver fazer ali na fórmula. isso, aí vai chamar o fatorial de 0 e vai fazer isso daqui. É só depois que vai fazer 1 vezes 1 que vai chegar em 1. Se eu tivesse colocado aqui, se n fosse de 0 a 1, ou igual a 0 e igual a 1, retorne 1, ok, eu faria só 2 passos. Perfeito? Então vai ser 4 passos, professor? Como assim 4? Você falou que seria 4? Não entendi. Porque ele faria n igual a 1. N igual a 0, não. Retorna quem? 1 vezes fatorial de 0. Então, aqui eu já fiz 2 passos. Eu vou executar fatorial de 0. N igual a 0, aí, professor. retorne 1. Então, vai 2 passos do primeiro de fatorial de 1, 2 passos de fatorial de 0. 4 passos. Ok? Não, ok, não. Passa aí. Não faço. Estamos fazendo aqui, ó, gente. Vamos calcular aqui quantos passos eu vou fazer. Ó, quantos passos eu faço em fatorial de 1, gente? Fatorial de 0. Fatorial de 0, 2 passos. 2 passos. E de 0 igual a 2. Certo? Fatorial de 1 é quantos passos? 4 passos. E de 1 é quem? 2 2 mais 2. mais de 0. 2 mais 2, que é quanto? 4. E de 2 é quanto, gente? 6 passos. 6 passos. E de 2. 2 mais t de 1 é 2 mais 4, que é igual a quem? 6. E de 3. 2 mais t de 2, que é 2 mais 6, que é quanto? 8. E de 4. 2 mais t de 3 é 2 mais 8, 10. Tá, entendi. T de 5, 2 mais 4, 2 mais 10, 12. E de 6, 2 mais t de 5, 2 mais 12, que é igual a quanto? 14. E quem é t de n, gente? T de n é 2 mais t de n menos 1. Não, vou dizer aqui. T de n vai ser, sabe quem? Vocês observaram essa lógica aqui, 2 mais 2 vezes n. Observe aqui. 5 é quem? 2 mais quem? 10. Quem é 10? 5 vezes 2. Quem é t de 6? 2 mais 12. Quem é 12? 2 vezes 6. T de 4, 2 mais 8. Quem é 8? 2 vezes 4. Quem é T3? 2 mais 6. 2 vezes 3. Quem é T de 2? 2 mais 4. 2 vezes 2. Quem é T de 1? 2 mais 2. Que é 2 vezes 1. Quem é T de 0? 2 mais 0.
que é 2 vezes 0. Consegue perceber isso? Professor, eu entendi. Agora, eu queria pedir ao senhor, por favor, que fizesse o passo a passo pelo código com o fatorial de 1. Por exemplo, fatorial de 1 e o n seria igual a 1. Aí a gente primeiro faz a verificação se ele é igual a 0, isso é um passo. Isso. Entendeu desse jeito? Aí pronto, ele mas não é esse 0, a gente passa o por que eu essa. fiz? Fatorial de 1. Você vai verificar. N é igual a 0? Não. Retorna quem? N vezes fatorial de N menos 1. 2 passos. Aí vou fatorial de N menos 1, que é 0. N é igual a 0, retorna 1. Mas Entendi. terceiro Entendi. Porque passo... ele vai calcular o fatorial aqui embaixo e ele vai ter que entrar de novo na função. Exatamente. Entendi. A ideia Ok. da recursão é você chamar a função novamente com outro parâmetro. Certo? E aí, quando a gente desenvolve, a gente vai calcular e vai verificar que isso vai ser proporcional a n. Certo? Vai ser uma função linear, um fatorial recursivo. Bem, quando a gente fala em ordem do algoritmo, eu falo O de n ao quadrado, a gente está falando aqui de um limite superior. Eu posso fazer algumas otimizações, certo? A gente coloca aqui algumas otimizações, né? A gente também tem os chamados limites inferiores, onde eu não posso otimizar o algoritmo, eu não posso... tem algoritmo, tem problemas que o algoritmo não consegue ser mais otimizado do que aquilo, certo? Então, por exemplo, busca em vetor, não consigo fazer nada mais do que log de n. Não existe um algoritmo melhor do que aquilo, é o limite inferior, certo? Certo, gente? Ao Então, longo do professor, curso, nós vamos detalhar mais essas questões, certo? Pessoal, vocês entenderam o âmago das questões de hoje? Mais ou menos, professor. Bote esse último slide aí. Eu nem entendi exatamente o que você falou desse A. Isso aí é uma coisa que eu vou falar um pouco mais para frente. Assim, eu não vou ficar batendo muito na tecla de análise de algoritmos, era uma coisa que eu fazia muito nos mais anteriores, né? Eu estou mais focado em entenderem a ideia do negócio, certo? E entendendo a ideia do negócio,
certo? A gente vai detalhar um pouco mais dessas questões. Na próxima aula, eu vou entrar em algoritmo de ordenação, a gente vai falar sobre o bubble sort. Vamos falar sobre a inserção, a seleção. Vou falar pelo menos nesses 3 algoritmos na próxima aula. Depois sobre algoritmos recursivos, que é o caso do merge sort e do quick sort. Depois disso, a gente vai entrar aí nas estruturas de dados propriamente ditas. Certo, gente? Eu acho que a gente pode, pelo adiantado assunto, né, se não troca de contexto agora, a gente pode finalizar com o que a gente viu hoje. Ok? Tem alguma questão, alguma dúvida? Eu não entendi, professor, o que você falou no final. A voz falhou um pouquinho. Oi? Entendi o que você falou no final. Finalizar e cortou a voz, eu não entendi. Você tem alguma questão, alguma dúvida? Professor, referente a esse slide que você colocou aí agora, você está informando, então, que para determinado tipo de algoritmos existe uma solução que é, assim, limite superior e limite inferior. Não sei se você vai aprofundar isso depois também. Porque isso Vou aprofundar isso depois, mas a ideia é o seguinte. Tá. Quando a gente fala que um algoritmo é quadrático, ele é linear, a gente está falando em termos do comportamento daquele algoritmo em si. Mas o limite inferior ele tem a ver com o problema que o algoritmo resolve. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre algoritmos de ordenação. A gente mostrou aqui o bubble sort, que é um algoritmo O de n ao quadrado. Então, por exemplo, se o meu problema eu preciso ordenar um vetor, existem várias formas de eu fazer isso. E aí vai ter um tipo de algoritmo que vai ser melhor, no sentido de ser menos custoso, enquanto outros vão ser... Tá, entendi. Bem, então é o seguinte, no caso do algoritmo de ordenação, o melhor seria n log de n. Quer dizer o seguinte, não adianta, se eu cheguei no algoritmo que ele é n log de n, não adianta eu tentar pensar no algoritmo mais eficiente que isso, ser o mais eficiente possível, certo? Para esse tipo de problema, para outros problemas tem outros limites inferiores. Já fazer essa discussão mais na frente. Ok? E na próxima aula a gente vai começar a estudar o algoritmo de ordenação. Vocês podem dar uma olhada em bubble sort, inserção e seleção. A gente vai passar por esses 3 algoritmos na próxima aula. Se der tempo, a gente já começa com algoritmos recursivos. Alguma dúvida, alguma questão a mais? Repete aí, professor, qual foram os algoritmos que você falou? Bubble sort. Inserção e seleção. Tá, valeu. A questão, Paulo, dos limites é o seguinte. A gente está mostrando aqui o limite do algoritmo. Qual é a tendência do algoritmo? Se ele é linear, quadrático, n log de n, log de n. Mas o problema em si, ele tem um limite inferior. Ou seja, se eu tiver inspirado, que é o melhor algoritmo possível, eu não consigo resolver um problema de ordenação com um algoritmo que seja mais eficiente, por exemplo, do que n log de n. A ideia é essa, de ter essa dimensão. Isso é importante para a gente saber quais são os limites de cada problema. Ok? Isso é uma coisa que para cada domínio de aplicação, para cada problema, a gente se debruça e tenta descobrir o que é mais importante, interessante.
Ok, pessoal? Então, that's all, folks. Isso é uma referência que vocês possivelmente não entendem. Isso é muito cringe. É muito Looney Tunes. Oxe, Década de professor. 90. Oxe, a gente sabe sim, muito bom. Mas então, gente, até mais. Então, tem Professor, uma próxima. tem uma pergunta aí no chat, professor. Não ficou muito claro, não. Eu falei dessa coisa dos limites agora. Essa pergunta do Paulo. Mais alguma outra coisa? Não. Então, na próxima aula, gente, tentem já vir com a base sobre... dá uma olhada rápida sobre algoritmo de ordenação, que a gente vai ter uma aula bastante divertida. Tá ok? Um abraço, boa semana para todos.